Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Eu sou Marcelo Zeda e nós vamos dar continuidade ao estudo dos atributos comunicáveis de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os atributos da soberania, vamos falar sobre a vontade soberana de Deus e vamos falar sobre o poder soberano de Deus, ok? Então vem comigo aqui para a gente apresentar esse tema tão importante. Eu queria começar esse tema dos atributos de soberania com um texto aqui de 1 Crônicas, lá no capítulo 29, dos versículos 10 a 13. Quero começar com esse texto, quando Davi prepara ali todo o material para que seu filho Salomão possa implementar a construção do templo. Davi diz o seguinte: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a glória, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Aqui o rei Davi, nesse momento, aqui é o final da vida de Davi. Davi já é um rei experiente, já com uma certa idade avançada, e nesse momento da sua vida, ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece que a Deus pertence o reino. Você pode ler depois a sequência do texto, ele vai declarar para Deus que quem é ele, quem sou eu, quem é esse povo, e ele reconhece que tudo que ele entrega ali como oferta ao Senhor, ele recebeu das mãos do próprio Deus. Então quero começar com esse texto e quero que você reflita nessa palavra que Deus é o soberano. Nosso Deus é um Deus soberano que reina, a sua vontade é soberana, o seu poder é soberano, nada pode impedir a sua vontade, nada pode impedir o querer de Deus. Vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, pedir que o Senhor nos dê um coração ensinável, uma mente pronta, aguçada para ouvir a palavra de Deus, para meditar nas questões aí que são importantes acerca da natureza do ser de Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui, nesse momento de estudo, nesse momento de buscarmos a tua presença, estudarmos a tua palavra, estudarmos aqui sobre esses atributos de soberania. Ó Deus, que o Senhor nos ensine nesse momento, que o Senhor nos ensine nessa hora e que possamos aproveitar ao máximo esse tempo que o Senhor nos concede. Abre a nossa mente, Senhor, e também quebranta o nosso coração, para nós podermos receber as tuas verdades, a tua palavra, e que nós possamos ser transformados através da tua palavra, que nesse encontro nós possamos entender, conhecer um pouco mais de ti, e que assim a nossa vida possa também se alinhar com a tua vontade, e assim nós possamos caminhar, Senhor, para a plenitude, caminhar, Senhor, para uma melhor vida, uma melhor compreensão e uma melhor relação contigo e com as outras pessoas também. Seja conosco nesse dia, Pai. Ajuda-nos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então para o nosso estudo? Vamos seguir aqui para o nosso material. Então quero apresentar o seguinte, eu estou usando mais uma vez aqui a Teologia Sistemática de Luiz Berkoff, é o nosso livro de referência. Se você quiser pesquisar, páginas 73 a 77. E vamos falar sobre os atributos de soberania. Então, segundo Berkoff, a soberania de Deus recebe forte ênfase na Escritura. Não poderia ser diferente. Ele é apresentado como Criador e a sua vontade como causa de todas as coisas. Eu queria frisar esse ponto aqui. Deus é apresentado na Escritura como Criador, nós já sabemos disso, e a sua vontade como a causa de todas as coisas. O Gênesis, nós lembramos que lá o Gênesis do capítulo 1, versículo 1, apresenta a ação de Deus na criação.
Deus criou os céus e a terra, pela sua palavra, ele disse, haja luz e houve luz. Então, pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua vontade, pela sua soberana vontade, ele criou todas as coisas. E é importante que, ao criar todas as coisas, ele o faz com um propósito. Deus desenvolve a criação, Deus dá vida, Deus cria o universo e ele imprime um propósito em todas as coisas criadas. Um propósito que está alinhado com a sua soberana vontade. E é o que a gente vai discutir aqui nesse encontro, a gente vai conversar sobre essas maravilhas da criação de Deus, repercutindo, refletindo o seu poder, a sua vontade soberana. Então, quando nós falamos dessa sua vontade como causa de todas as coisas, nós podemos afirmar o seguinte, que em virtude de sua obra criadora, o céu, a terra e tudo que eles contêm lhe pertencem. Então, ao falarmos dos atributos da soberania, nós afirmamos que Deus é o criador de todas as coisas, ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder, pela sua própria vontade, ele criou porque quis, não porque precisava, mas ele criou porque ele quis, e ele estabeleceu um propósito em cada obra da sua criação, inclusive para nós, inclusive em relação a nós que somos considerados a coroa da criação de Deus, nós que somos seres morais, criados à imagem e semelhança de Deus, conforme a narrativa do Gênesis, e assim, nós também fomos feitos para um propósito que se enquadra na vontade soberana de Deus. Então, ele é o Criador e tudo que há na criação faz parte dessa vontade de Deus e pertence a Deus também. Vamos a um texto aqui de Gênesis, capítulo 14, versículo 19, em que Abrão se encontra com Melquisedeque. Lembra que Melquisedeque era um sacerdote, chamado sacerdote de Salém, e Melquisedeque abençoa Abrão e diz, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Interessante que a gente não vai entrar nesse detalhe agora, mas lá em Hebreus, no Novo Testamento, quando o autor da carta aos Hebreus se refere a Melquisedeque, ele faz um paralelo com Cristo, ele faz um paralelo com Jesus e diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele fala do sacerdócio eterno. E aqui ele faz essa referência de que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E aqui ele diz que o Deus Altíssimo é aquele que possui os céus e a terra. Então a bênção que Abrão recebe naquele momento, ali a bênção impetrada pelo sacerdote Melquisedeque, que era rei de Salém, mas exercia um sacerdócio para o Deus Altíssimo, ele, ao abençoar Abrão, ele reconhece que o Senhor é aquele que possui os céus e a terra. Ele é o Criador e ele é o possuidor, ele é o proprietário de todas as coisas lhe pertencem. Então essa afirmação é feita aqui desde o Gênesis. E outra passagem aqui já em Deuteronômio, mais à frente aí no Pentateuco, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, e a terra e tudo o que nela há. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Então veja, aqui em Deuteronômio, na repetição da lei, o texto aqui de Deuteronômio faz essa referência de que os céus e os céus dos céus são do Senhor. Então a afirmação é que os céus e os céus dos céus pertencem a Deus. A terra e tudo que nela há. Isso é uma afirmação de soberania, de um poder absoluto, de uma vontade soberana, de um reinado. E é importante que Deus é Senhor e ele governa todas as coisas. Muitas vezes as pessoas, e aí falando aqui num sentido pós-moderno, uma visão que as pessoas podem talvez abraçar no mundo de hoje, uma visão de um mundo sem governo,
uma visão naturalista das coisas, como se as coisas acontecessem aleatoriamente, sem reconhecer o governo, a soberania, a atuação, o decreto de um Deus soberano que reina, que governa sobre todas as coisas. Então, essa visão naturalista, essa visão que alheia a existência de Deus, que nega a existência de Deus, ou outros que até não negam, mas afirmam que Deus não tem nada a ver mais com a gente, Deus não quer saber da nossa vida, Deus fez as coisas, mas deixou tudo para ir. Não, nós cremos num Deus que é o Criador de todas as coisas, é o proprietário de todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele interage com essa criação, ele reina sobre a criação, ele manifesta a sua vontade, o seu poder soberano. A gente vai ver isso aqui no decorrer do estudo, falando sobre o poder de Deus, falando sobre a vontade de Deus, como ela vai se manifestar em relação a nós, em relação a toda a criação. Então, aqui em Deuteronômio ele faz essa referência. O Senhor, Ele é dono dos céus e da terra, Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus grande, poderoso e temível, Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor soberano. Voltando aqui à leitura de Berkhof, ele diz que ele está revestido de autoridade absoluta sobre as hostes celestiais e sobre os moradores da terra. Isso é importante, porque Deus tem autoridade absoluta sobre todas as coisas, sejam as coisas espirituais, sejam os seres espirituais, seja a criação material. Ele governa sobre as hostes celestiais, ele governa sobre o mundo espiritual, ele governa sobre todos os moradores da terra. Então ele exerce essa soberania, essa autoridade absoluta. A ideia de soberania diz respeito a uma autoridade absoluta. Quando nós falamos que um Estado é soberano, quando nós falamos que um determinado rei exerce soberania, o Estado tem soberania, a gente tem essa ideia de que há uma expressão de poder absoluto sobre aquele território, sobre aquele espaço, sobre aquele povo. Então essa é a referência humana que nós temos. Em relação a Deus, nós afirmamos a sua autoridade absoluta sobre os céus, sobre a terra, sobre as hostes celestiais, sobre todos os moradores da terra. Então, além de exercer essa autoridade, ele também sustenta todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas com a sua onipotência e determina os fins que elas estão destinadas a cumprir. Como eu coloquei lá no início, como eu citei lá no início, Deus, ao criar todas as coisas, ele também estabeleceu propósitos, ele também estabeleceu finalidades. Então, o Deus que exerce uma autoridade absoluta sobre as hostes celestiais, sobre os moradores da terra, sobre céus e terra, é aquele que sustenta todas as coisas. Então nós acreditamos, nós cremos, nós afirmamos que o nosso Deus, além de Criador, é sustentador do universo. Então, se a Terra está na sua órbita, girando em torno do Sol, nesse momento, se a Lua, se as estrelas, se os corpos celestes estão nos seus devidos lugares, se eu e você estamos respirando agora, é porque existe uma ordem de sustentação, é porque existe aqui uma atuação soberana de Deus sustentando toda essa criação, inclusive sustentando as nossas vidas. Se estamos aqui de pé nesse momento, se estamos aqui respirando nesse momento, é porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não temos uma visão fatalista das coisas. Nós acreditamos num Deus pessoal, nós acreditamos num Deus que exerce essa soberania, mas se relaciona conosco e comunica a nós esses seus atributos também. Estamos falando de atributos comunicáveis. Então ele manifesta em relação a nós a sua vontade, ele interage conosco através daqueles fins que ele mesmo determinou em relação às nossas vidas. Então ele sustenta todas as coisas com a sua onipotência e ele determina os fins que elas estão destinadas a cumprir. Deus estabelece tudo com um propósito e ele vai cumprir esse propósito determinando os fins de todas essas coisas. Ele governa como rei no sentido mais absoluto da palavra e todas as coisas dependem dele e lhe são subservientes. E que é interessante, né? Mais uma vez, nós vivemos hoje numa sociedade que rejeita a ideia de um Deus soberano.
Nós hoje vivemos uma realidade, e o que eu estou dizendo aqui, talvez muitos venham a discordar, ao ouvirem vão discordar, mas eu estou falando da palavra de Deus. Então, nós vivemos hoje numa realidade em que as pessoas rejeitam o governo de Deus. Uma realidade que nós encontramos hoje em que as pessoas querem se autogovernar, em que as pessoas querem ser senhoras do seu próprio destino. Mas eu afirmo aqui, com base na palavra de Deus, que o Senhor Deus é o Senhor do nosso destino. Que Deus é o Senhor do destino de todo mundo, de todo o universo. Ele governa como rei no sentido mais absoluto dessa palavra. Todas as coisas dependem dele e lhe são subservientes, mesmo que a gente tenha a ilusão do controle. Mesmo que a gente tenha a ilusão de ter algum poder, mesmo que a gente tenha a ilusão de que comanda alguma coisa, de que faz alguma coisa, mesmo que a gente tenha essa ilusão, a verdade é que tudo lhe é subserviente, tudo está debaixo do seu governo, nada escapa ao poder soberano de Deus. E a gente vai nos enrolar aqui, falar um pouco mais sobre isso, falando sobre a vontade soberana de Deus e sobre o poder soberano de Deus. Então, dois dos atributos requerem discussão sob esse título, a saber, a vontade soberana de Deus e o poder soberano de Deus. Vamos falar agora sobre a primeira, que é a vontade soberana de Deus. Então, dentro do nosso estudo aqui, esses dois aspectos dos atributos de soberania, a vontade soberana de Deus e o poder soberano de Deus. Começando com a vontade soberana de Deus, importância da vontade divina aparece de várias maneiras na Escritura. É na vontade de Deus, como faculdade de autodeterminação, que estamos interessados nesse momento. É claro que existem diversas divisões, classificações. A gente não tem, nesse momento, o tempo hábil para esmiuçar todas as visões, todas as classificações possíveis, mas eu vou me ater aqui a essa ideia de que a vontade soberana de Deus é essa sua faculdade de autodeterminação, essa sua capacidade de exercer livremente a sua vontade soberana e de, é claro, vamos ver da vontade secreta, da vontade revelada, vamos estudar esses temas, mas entendendo que, falando de vontade soberana de Deus, apesar das várias divisões aí de estudos que podem ser feitos, nós vamos focar aqui nesse aspecto dessa autodeterminação, essa capacidade, essa faculdade de autodeterminação. É aqui que vai nos interessar. E aqui numa frase, resumindo, ela é apresentada como a causa final de todas as coisas. Eu queria que você pensasse nessa frase. A vontade de Deus na Bíblia é apresentada como a causa final de todas as coisas. A causa final de todas as coisas. Então, dentro dessa sua vontade, dentro dessa sua capacidade, essa faculdade de autodeterminação que Deus tem, ela é apresentada como a causa final de todas as coisas. Vamos entender o que isso significa, então. A vontade de Deus pode ser definida como a perfeição do seu ser, pela qual ele, Deus, num ato sumamente simples, dirige-se a si mesmo como o sumo bem, isto é, deleita-se em si mesmo como tal. Segundo, e as suas criaturas, por amor do seu nome, e assim é a base do ser e da continuidade da existência delas. Então, é interessante que, ao falarmos dessa vontade soberana de Deus, falar dessa vontade como a causa final de todas as coisas, veja, aqui nós temos esses dois aspectos do conceito. Primeiro, a faculdade de autodeterminação. Segundo, aqui a causa final de todas as coisas. E você encontra esses dois aspectos aqui no conceito. Veja, a perfeição do seu ser, pela qual, num ato sumamente simples, dirige-se a si mesmo como sumo bem, deleita-se em si mesmo como tal. Então, quando a gente fala dessa
faculdade de autodeterminação de Deus, a vontade de Deus, nesse aspecto, se manifesta, se exerce, né, se expressa de si para si mesmo. Então, a perfeição do seu ser, pela qual ele, num ato sumamente simples, se dirige a si mesmo, ele se deleita em si mesmo como o sumo bem. A gente já tinha falado sobre essa expressão em outro encontro. Deus é o sumo bem. Então, nessa sua vontade soberana, ele se dirige a si mesmo, ele se deleita no seu próprio ser, ele se deleita na sua própria vontade, se manifestando como o sumo bem. E Deus, né, já até conversamos quando falamos sobre o amor de Deus, Deus nos ama porque primeiro ele ama a si mesmo. Então, ele manifesta essa sua perfeição, revelando-se como o sumo bem. E assim, ele se deleita na sua própria vontade. No segundo aspecto, que é a causa de todas as coisas, ele também se dirige aqui, veja, às suas criaturas, ele se dirige às suas criaturas por amor do seu nome, por amor do seu próprio nome, e ele é a base do ser e da continuada existência delas. É aquela ideia que nós vimos há pouco de Deus como a causa final e a vontade de Deus como a causa final de todas as coisas. Seguindo um pouquinho mais, tudo é derivado dela. Então, tudo é derivado da vontade soberana de Deus. E eu quero desafiar você agora um exercício bíblico, tá? Queria que você abrisse aqui, vou escolher umas passagens aqui para você fazer a leitura comigo. Vamos ler o Salmo 135, versículo 6. Vou só dar uma dica aqui, eu sei que você já deve estar fazendo isso, né? Quando eu projetar essa tela com os versículos, você pode fotografar a tela da TV. Fotografa aí a tela da TV, e aí você vai ter os versículos para depois fazer a leitura complementar, mesmo que a gente não tenha a oportunidade de falar de todos eles aqui. Mas vamos lá no Salmo 135, o versículo 6, queria que você lesse comigo esse salmo que fala da criação e da preservação. Salmo 135, versículo 6 diz assim, olha, tudo quanto aprouve ao Senhor ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Então, a gente está falando aqui, olha, de que dessa vontade soberana de Deus, tudo é derivado dela, a criação e a preservação. Então, só citando uma dessas passagens aqui, citamos o Salmo 135, versículo 6, e você pode fazer a leitura das demais. O que é derivado da vontade de Deus? O governo. Vamos lá em Provérbios, capítulo 21, abra aí, Provérbios, capítulo 21, no versículo 1. Tem Daniel 4:35 também, mas vamos ler aqui o governo. O governo é derivado da vontade de Deus. Então diz assim, olha, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então é interessante, como eu falei há pouco, a gente tem a ilusão do controle. A gente tem a ilusão de que a gente governa alguma coisa. Mas, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. E ele o inclina segundo o seu querer, ele o inclina. Eu me lembro que muitas vezes eu orei usando esse versículo, na minha vida mesmo, na minha experiência, pedindo que Deus inclinasse o coração do rei. O rei aqui pode ser um juiz, o rei aqui pode ser uma autoridade, o rei aqui pode ser o seu chefe, o rei aqui pode ser alguém que de alguma maneira é investido de poder, é investido de alguma autoridade. A gente sabe que, assim como Jesus falou a Pilatos, né, ele disse, olha, eu tenho autoridade para te soltar, eu tenho autoridade para fazer o que eu quiser da sua vida. E Jesus responde, você não teria nenhuma autoridade se do céu não lhe fosse concedida. O coração do rei está na mão do Senhor. Deus inclina para onde quer. Isso é muito interessante para uma aplicação prática na nossa vida, para a gente não ficar muito aqui na abstração da vontade de Deus, mas num cenário prático. Muitas vezes eu usei esse versículo nas minhas orações,
pedindo a Deus que inclinasse o coração do rei, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E, se fosse da vontade de Deus, que aquela decisão, que aquela pessoa tomasse, né, alguma decisão, fizesse alguma coisa conforme a vontade de Deus, e aqui, ouvindo aquela oração que eu coloquei diante do Senhor, ok? Pode ser um juiz, pode ser um chefe, pode ser alguém que tenha autoridade e que tenha que decidir alguma coisa. E você pode, legitimamente, pedir ao Senhor, né, conforme a vontade dele, o seu querer, que incline o coração do rei. Então veja como é que as coisas se resolvem. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas, né, na força, queremos resolver as coisas na briga, no braço, mas esquecemos de orar, esquecemos de que o coração do rei está na mão do Senhor. Ele inclina para onde quer, segundo o seu querer. Então, a vontade de Deus se manifesta no governo. O governo é derivado da vontade de Deus. Eleição e reprovação. Vamos ler aqui Efésios. Eu quero ler com você esse trecho aqui, olha, Efésios 1:11, tá? A gente não vai entrar nesse tema hoje, eu sei que sempre leva, né, quando se fala de eleição, se fala de reprovação, sempre gera uma curiosidade, mas não é o tema para a gente aprofundar hoje, mas Efésios capítulo 1, versículo 11, ele diz assim, olha, nele digo, no qual também fomos feitos, Efésios 1:11, nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aqui, é claro que esse é um tema que muita gente é avessa, muita gente tem dificuldade para lidar com essa questão, mas o texto é claro. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, Deus faz todas as coisas com um propósito, Deus faz todas as coisas com uma finalidade e nós fomos feitos com um propósito, para sermos para o louvor da glória, da sua graça. Isso aqui Paulo também coloca isso no início aqui da carta aos Efésios. Ele diz que nós somos feitos para o louvor da glória da sua graça, a qual, né, ele concedeu gratuitamente no amado, está lá no versículo 6. Mas veja, da vontade de Deus também é derivada a eleição e reprovação. Os sofrimentos de Cristo. Vamos lá em Lucas, capítulo 22, 42, vem comigo aí para Lucas 22, 42, falei que você ia a Bíblia aí, essa a leitura bíblica, Lucas 22, 42, achou aí? Lucas 22, 42, você já chegou primeiro que eu, né? Diz assim, olha, o texto, 22, 42, ele diz assim, olha, Pai, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então, Jesus, ao orar no Getsêmani, ele diz isso ao Pai. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Então, a vontade de Deus soberana também se manifesta nos sofrimentos de Cristo. E mais, na regeneração, aqui em Tiago 1,18, na santificação, e aí vai ficar para o seu dever de casa, Filipenses 2,13, diz que ele é que opera em nós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Os sofrimentos dos crentes, 1 Pedro 3,17, né, nós sabemos que até o nosso sofrimento está dentro da vontade soberana de Deus, a vida e o destino do homem, e até as menores coisas da vida. Então, fica para o dever de casa a leitura aí desses textos, para a gente poder avançar aqui no estudo, entendendo que da vontade de Deus derivam todas essas coisas, tudo é derivado da vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus se divide em dois aspectos aqui importantes para nós analisarmos. A vontade secreta e a vontade revelada.
ok? Então, isso é muito interessante. Como é que a gente tira essa divisão? De onde que a gente tira essa divisão da vontade secreta e da vontade revelada? Veja, a distinção é feita a partir aqui do texto de Deuteronômio 29, 29. Sempre que a gente não consegue explicar alguma coisa, a gente vai para Deuteronômio, não é verdade? 29, 29. Queria que você lembrasse comigo esse texto aí. Deuteronômio 29, 29. Ele diz que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. As coisas ocultas pertencem ao Senhor. E então, esse texto expressa essa realidade de que na vontade soberana de Deus existe uma vontade secreta e existe uma vontade revelada. Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem. Então, olha que importante para a nossa vida. A vontade revelada de Deus é para a gente. A verdade revelada de Deus foi entregue a nós. E a verdade revelada de Deus está na palavra de Deus. A verdade revelada de Deus não é uma visão, um êxtase que eu tenho e que, de repente, escuto ali alguma coisa, acho que é... Não. A vontade revelada de Deus está na sua palavra, nos seus decretos, naquilo que ele evidenciou para a gente, naquilo que ele entregou para a gente. Então, Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, a vontade secreta faz parte daquele decreto de Deus. Então, a vontade secreta é a vontade que pertence ao decreto de Deus, em grande medida oculta em Deus. Enquanto que a segunda, a vontade revelada, é a vontade do preceito, revelada na lei e no Evangelho. Então, como eu falei, a vontade revelada de Deus está na palavra de Deus, na palavra de Deus escrita. Nós cremos na Escritura e nós afirmamos que a Escritura tem autoridade. A Escritura ela tem algumas características, a sua clareza, ela tem autoridade, ela é inerrante, a palavra de Deus é inspirada por Deus e nós cremos que ela é a vontade revelada de Deus. Então ela serve para nós, para os nossos filhos, para que nós possamos cumpri-la para sempre. Então a vontade secreta é em grande medida oculta em Deus e a segunda, que é a vontade revelada, é a vontade do preceito revelada na lei e no Evangelho. Lembra aí de Deuteronômio 29, 29. Então, seguindo um pouquinho aqui no comentário, a vontade secreta de Deus pertence a todas as coisas que ele quer efetuar ou permitir e que, portanto, são absolutamente fixas. É importante a gente entender isso. A vontade de Deus, a vontade secreta, a vontade não revelada, pertence àquelas coisas que ele quer efetuar ou permitir e que são absolutamente fixas. E elas estão aqui, olha, no decreto de Deus, elas estão em grande medida ocultas em Deus. A vontade de Deus através dessas coisas que ele quer efetuar, que ele quer permitir e que são fixas, ou seja, já estão determinadas por Deus no seu decreto. A vontade revelada prescreve o quê? Os deveres do homem e apresenta o modo pelo qual ele pode fruir as bênçãos de Deus. É por isso que lá em Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas são para nós, para os nossos filhos, para que nós vivamos por elas, para que a gente viva pela fé, para que a gente viva pelo Evangelho, pela palavra de Deus. O justo viverá da fé. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é a verdade e a verdade é a vontade de Deus para nós, a sua palavra é a vontade de Deus para nós. Então, importante essa distinção entre a vontade secreta e a vontade revelada como manifestações aqui da vontade soberana de Deus. A vontade secreta de Deus é mencionada em Salmos 115. Então, aqui mais uma vez, aqui você pode tirar a foto aí da tela.
Deixa eu apagar aqui para você tirar a foto da tela e fazer a leitura em casa. E eu chamo a atenção para esse texto aqui, olha, Romanos 11, 33 e 34. Lá em Romanos 11, 33 e 34, o apóstolo Paulo, ele está expondo ali a doutrina da graça, e chega um momento que Paulo explode de louvor, explode em adoração. Ele diz assim, olha, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu foi o seu quão inescrutáveis são os seus juízos? Então, quem conhece a mente do Senhor? Quem conhece a vontade secreta do Senhor? Nós não alcançamos essa percepção, não temos condições, mas existe essa vontade secreta de Deus. E ela é fixa de acordo com os seus decretos, de acordo com aquilo que ele quer fazer ou quer permitir, conforme a sua vontade. Agora, a vontade revelada, nós temos alguns textos aqui, e eu quero frisar, aproveita que a gente falou de Romanos, deixa eu falar de Romanos capítulo 12, versículo 2, lembra de Romanos 12, 2? Ele diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, no versículo 1, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Depois ele diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade revelada aqui em Romanos 12, 2, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como vimos em Deuteronômio 29, 29. A vontade de Deus revelada é para nós. A vontade de Deus revelada é para nós vivermos por ela. É para nós aplicarmos na nossa vida. E aqui Paulo fala de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se é para experimentar e se ela foi revelada, então eu quero. Se é para mim, eu quero. Porque eu sei que é o melhor para mim. É boa, agradável e perfeita. Talvez eu não entenda, não compreenda em determinados momentos da minha vida os caminhos de Deus, a gente não sabe. Mas a verdade é que ela é boa, agradável e perfeita e Deus coopera todas as coisas para o nosso bem, segundo a sua vontade. Então, é essa vontade revelada que nós vamos buscar aplicar na nossa vida. Essa última é acessível a todos e não está longe de nós. Então, a vontade revelada está perto, está acessível e ela está aqui vinculada à palavra de Deus. Vamos seguir um pouquinho mais? A vontade soberana de Deus também pode ser dividida aqui em dois aspectos. É claro que essa classificação não exclui a anterior. A vontade decretatória e a vontade preceptiva. Meu Deus, é muito conceito. Não tem problema, tira a foto aí da tela, guarda esse conceito que a gente vai estudar agora. Vontade decretatória e vontade preceptiva. O que isso significa? Vamos lá. A vontade decretatória de Deus é a vontade de Deus pela qual ele projeta ou decreta tudo que virá a acontecer. Quer pretenda realizá-lo, efetivamente, no aspecto causal aqui, causativamente, quer permita que venha a ocorrer por meio da livre ação das suas criaturas racionais. Então, a vontade decretória de Deus é a vontade de Deus pela qual ele projeta e decreta tudo. Tudo que vai acontecer. Seja fazendo, realizando efetivamente, se ele diretamente, ou permitindo que venha a ocorrer por meio da livre ação das suas criaturas racionais. Nós temos livre ação, nós temos livre agência, nós fomos dotados dessa capacidade e, através dessa nossa livre agência, nós somos instrumentos para a realização da vontade de Deus. E é por isso que a gente deve entender o equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. É por isso que a gente tem que buscar compreender essa ideia de equilíbrio entre esses dois aspectos, da soberania de Deus e da
também da responsabilidade humana. Então, na sua vontade decretatória, ele decreta tudo o que vai acontecer, seja diretamente, né, ele como causa direta, seja ele usando os seus instrumentos através da livre ação das suas criaturas racionais. Isso tem muito a ver com o que a gente vai ver na sequência, quando falarmos do poder de Deus, da ação do poder de Deus. Então, vontade decretatória. A vontade preceptiva de Deus é a regra de vida que Deus firmou para as suas criaturas morais, indicando os deveres que lhes impõe. A primeira é realizada sempre, ou seja, a vontade decretatória de Deus sempre é realizada. Ninguém pede a vontade de Deus, não é verdade? Agora, a vontade preceptiva de Deus, aqui você pensa em preceitos, você pensa aqui em deveres, preceitos que Deus estabeleceu, ela é desobedecida com frequência. Então, por exemplo, você tem a manifestação da vontade preceptiva de Deus na palavra, nos mandamentos, no evangelho, e não é todo mundo que obedece, não é todo mundo que recebe a boa nova, não é todo mundo que recebe a palavra, não é todo mundo que crê na palavra, que obedece, que busca agradar a Deus. Então, esses dois aspectos, a vontade decretatória é aquela que vai ser cumprida, seja diretamente, seja pelas causas primárias ou causas secundárias, seja através das criaturas morais que têm a livre agência, a livre ação, seja diretamente pela mão de Deus. E a vontade preceptiva que dispõe sobre regras de vida, sobre essa revelação da vontade de Deus, como deveres para as criaturas morais, deveres impostos, né, para as criaturas morais, preceitos que Deus entregou para a gente e que são desobedecidas muitas vezes por nós. Ok? Agora vamos falar sobre o poder soberano de Deus, a segunda parte do nosso estudo. Falamos sobre a vontade e vamos falar sobre o poder soberano de Deus. A soberania de Deus acha expressão não somente na vontade divina, mas também na onipotência de Deus ou em seu poder de executar a sua vontade. Então, quando a gente fala de onipotência, a gente está falando do poder soberano de Deus, que é o seu poder de executar a sua vontade. Seria muito estranho, né, se Deus tivesse vontade soberana e não tivesse a capacidade de implementar, de realizar. Deus tem o querer e o realizar. Citando novamente lá o texto de Filipenses, capítulo 2, 13, é Ele que opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade, falando sobre a santificação, falando sobre o desenvolvimento da nossa maturidade espiritual. Ele opera em nós o querer e o realizar. E ele também nos chama, Paulo nos desafia a desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. O capítulo 2, versículo 12, lá de Filipenses, fala sobre isso. Então, veja como é que é a interação. Então, seria muito estranho se Deus tivesse a vontade, se Deus afirmasse aqui na sua palavra, como afirma, a vontade soberana, mas não tivesse o poder de realizar, não tivesse o poder também soberano para cumprir, para fazer cumprir os seus decretos. Ele não seria Deus. Se ele não tivesse esse poder, ele não seria Deus. Mas como é que esse poder se revela, se manifesta, se relaciona conosco? Vamos ver. Pode-se denominar o poder de Deus a eficaz energia da sua natureza ou a perfeição do seu ser, pela qual ele é a causalidade absoluta e suprema. Então, quando a gente fala em poder soberano de Deus, a gente está falando de energia, de ação. Ele é a causalidade absoluta e suprema. A gente está falando aqui da sua capacidade de executar a sua vontade. É o poder de Deus para executar a sua vontade. É costume, aqui na teologia, distinguir entre uma potência Dei absoluta, ou seja, um poder absoluto de Deus, e uma potência Dei ordinata, um poder ordenado de Deus. Mais um conceito para a gente guardar aí, né? Eu vou passar aqui num quadrinho para você visualizar comigo, entender esse conceito. Então, o poder absoluto de Deus, essa ideia de potência Dei absoluta e o poder ordenado de Deus, essa potência Dei ordinata,
Tá legal? Então, visualizando aqui nesse quadrinho, para a gente poder entender esse conceito. O que é o poder absoluto de Deus? É a eficiência divina, exercida sem a intervenção de causas secundárias. Ou seja, é aquilo que Deus exerce diretamente, sem a intervenção de causas secundárias. O poder absoluto de Deus é exercido mediante o simples exercício da sua vontade, ok? Ele pode realizar tudo quanto está presente em sua vontade ou conselho. Então, resumindo essa primeira frase aqui, é importante. Ele exerce a sua eficiência sem a intervenção de causas secundárias, ou seja, no seu poder absoluto ele o faz diretamente. É o simples exercício da sua vontade. Ele pode realizar tudo quanto está presente da sua vontade ou conselho. Agora, existe o poder ordenado de Deus. É a eficiência de Deus exercida pela ordenada operação de causas secundárias. Lembra quando nós falamos da vontade de Deus há pouco, né? A vontade de Deus, ela se manifesta diretamente, mas ela se manifesta também através do livre agir, da livre agência dos seres morais. Então, na vontade, no poder ordenado de Deus, a sua vontade se manifesta, essa eficiência de Deus manifesta a sua vontade, executa a sua vontade através das causas secundárias. Aqui, no poder absoluto de Deus, essa sua eficiência é exercida diretamente, sem a intervenção de causas secundárias, beleza? Então deu para visualizar aqui nesse quadrinho para a gente começar a falar sobre esse tema. Então voltando aqui no conceito, a potência é um poder absoluto de Deus e uma potência ordinata que é o poder ordenado de Deus, ou seja, ele usa as causas secundárias. Então ele ordena. Lembra quando eu falei há pouco sobre o coração do rei, lá em Provérbios capítulo 21, que está na mão do Senhor e o Senhor inclina para onde quer? Lembra? Então, é uma manifestação, quando o coração do rei é inclinado, o rei vai executar a vontade de Deus. Ele vai cumprir o querer de Deus. E assim, ele vai ser um instrumento desse poder ordenado de Deus. Agora, Deus pode diretamente, e ele faz isso diretamente através do seu poder absoluto. Ele exerce sem essa necessidade, sem essa utilização, sem essa intervenção de causas secundárias. Voltando aqui para o nosso texto, Russell Shedd, Charles Rod, teólogos reformados, eles dizem assim, olha, de acordo com esses dois autores, o poder absoluto é a eficiência divina exercida sem intervenção de causas secundárias. Está lá naquele quadrinho. Enquanto que o poder ordenado é a eficiência de Deus exercida pela ordenada operação das causas secundárias. É o resuminho desse quadro que nós apresentamos. Exemplos. Veja só. Jesus em Mateus 3,9 diz assim, olha, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, quando Jesus diz que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, ele está falando aqui para os judeus, ele está falando desse poder absoluto de Deus. Ou seja, Deus não precisa de nenhuma causa secundária para fazer isso acontecer. Ele faz se ele quiser. Agora, mesmo que ele não faça, e aqui Jesus está colocando em hipótese, ele diz assim, olha, eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, Deus pode. Se ele vai fazer ou não, é com ele. Mas que ele pode, ele pode. Então, isso está dentro do poder absoluto de Deus. Ele faz sem qualquer intervenção, sem qualquer mediação de causas secundárias. É o poder absoluto. Então, eu coloco esse exemplo aqui para a gente visualizar. Agora, olha essa segunda parte. Mateus 26, no momento em que Jesus está sendo preso. Ele diz assim, olha, ele diz para Pedro, guarda a espada, Pedro. Acaso pensas que eu não posso rogar ao meu Pai? E ele mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Veja, esse exemplo aqui da prisão de Jesus está dentro da ideia do poder ordenado de Deus. Então, veja, era necessário que Jesus fosse preso? Sim.
Então, aqueles que fizeram a prisão de Jesus, no fundo, mesmo que eles não, quisessem ou imaginassem, estavam cumprindo a vontade de Deus, cumprindo o plano de Deus. E Jesus coloca bem claro, veja, isso não pode ser impedido. Veja, através de causas secundárias, ele diz, como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder. Ou seja, aqui a manifestação do poder ordenado de Deus. Ou seja, Deus faz o que decretou fazer, veja, o poder ordenado de Deus é o poder pelo qual Deus faz o que decretou fazer, e ele faz isso através da ordenada operação de causas secundárias. E aqui 2 exemplos no Evangelho de Mateus. A potência ordinata pode ser definida, veja, a potência ordinata pode ser definida como a perfeição de Deus, pela qual ele, mediante o simples exercício da sua vontade, pode realizar tudo quanto está presente em sua vontade ou conselho. Então, ele pode realizar. Limita-se do que abrange. Mas o exercício fatual do poder de Deus não representa seus limites. O que isso quer dizer? Deus poderia fazer mais do que isso, se fosse essa a sua intenção. Então, nesse sentido, podemos falar em potência absoluta ou poder absoluto de Deus. Então, deu para entender aqui esse comentário. O que Deus faz efetivamente não limita o poder de Deus. Então, no sentido absoluto, da potência absoluta, do poder absoluto de Deus, não há limites. Mas nem tudo que ele deixa de fazer, veja, ele pode fazer, mas ele não faz todas as coisas. Por quê? Porque ele age segundo a sua própria vontade, mas ele tem o poder de fazer. O fato de ele não fazer determinada coisa, não agir, não operar determinada coisa, não significa que ele seja limitado. E aí você entende muitas vezes essas dificuldades que nós temos de lidar com o sofrimento, de lidar com a situação do mal, né? Por que existe o mal? Por que Deus tolera o mal? Por que existem essas situações que a gente pensa que estão fora do controle, muitas vezes, e sempre que... E é interessante, estava lendo o texto do Tim Keller sobre sofrimento, e ele diz assim, as pessoas, elas não estão nem aí para Deus. Mas quando acontece uma catástrofe, quando acontece assim, uma situação muito ruim, logo vem alguém para dizer, essa pessoa que nunca estava nem interessada em Deus, ela vem dizer, onde é que está Deus nisso? Já percebeu que é assim? As pessoas não estão nem aí para Deus, não estão preocupadas com Deus. Mas quando acontece alguma tragédia, um tsunami, um terremoto, uma pandemia, as pessoas vêm logo, essas mesmas pessoas, vêm logo questionar, onde é que está Deus nisso? Deus é soberano, governa, ele reina, ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não perdeu o controle, ele está governando no seu trono alto e sublime. Então, isso dentro dessa manifestação do seu poder absoluto e do seu poder ordenado que a gente está estudando aqui. Avançando mais um pouquinho, a Bíblia nos ensina, por um lado, que o poder de Deus estende-se além daquilo que é realizado de fato. É o que eu acabei de dizer. Aqui nós lemos Mateus 3, 9 e 26, 53. Então, veja, o poder de Deus ele vai ser, ele se estende para além daquilo que efetivamente é realizado. Portanto, não podemos dizer que aquilo que Deus não realiza concretamente, não lhe é possível realizar. Ele faz o que ele quer. Por outro lado, a palavra de Deus também, a Bíblia nos indica que há muitas coisas que Deus não pode fazer. Como assim? Há coisas que Deus não pode fazer? Claro, existem coisas que Deus não vai fazer e não pode fazer porque seriam contrárias à sua própria natureza. Que coisas são essas? Ele não pode mentir, ele não pode pecar, ele não pode mudar, ele não pode negar-se a si próprio. E aqui várias passagens para ilustrar essa realidade. Não há poder absoluto nele divorciado de suas perfeições, em virtude do qual ele pudesse fazer todo tipo de coisas inerentemente contraditórias entre si. Ou seja, Deus não pode negar-se a si mesmo. O seu poder é absoluto, mas ele não vai agir contra a sua própria natureza, ele não vai agir contra si mesmo, então Deus não vai mentir. Deus não pode mentir, Deus não pode pecar, Deus não pode mudar, Deus não vai contra a sua própria perfeição, a sua própria natureza. Finalizando, vamos a uma aplicação que eu queria deixar aqui uma palavra final para a nossa aplicação. Vem comigo aqui, Jeremias, capítulo 29, versículos 11 a 14, aqui a primeira parte do versículo 14, Jeremias diz assim, olha, eu é que sei,
Palavra do Senhor, através de Jeremias. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu quero deixar essa palavra final como aplicação de tudo que nós vimos hoje. Eu sei que o conteúdo é muito denso, mas você pode aí, depois do estudo, rever o estudo aí no YouTube, você pode pausar, anotar, é o que eu recomendo que você faça, leia os textos que nós colocamos aqui, mas é que acima de tudo, você entenda que o Senhor tem pensamentos a nosso respeito, a vontade de Deus a nosso respeito. São pensamentos de bem e não de mal. Para quê? Para dar a nós o fim que Ele deseja e que nós desejamos também, que é cumprir a vontade de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê clareza, ilumine o nosso entendimento e quebrante o nosso coração para nos deleitarmos na vontade dEle, no seu poder soberano. Oremos. Senhor, te agradecemos por esse momento. Ajuda-nos, Senhor. Abre os nossos olhos, fortalece o nosso coração, que possamos descansar na Tua vontade soberana e crer e confiar no Teu poder soberano, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro da Escola da Palavra. Até mais, um abraço.